Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Estamos na Itália, por volta do ano 1300. Um homem chamado Dante Alighieri, no auge de seus 35 anos, se encontra completamente perdido. Não em um sentido geográfico, mas existencial. Ele descreve esse momento como estar no meio da jornada da vida, mas preso numa selva escura e assustadora, onde o caminho certo desapareceu. Essa floresta, para ele, era uma metáfora para uma vida de pecado e confusão, longe da graça de Deus. Enquanto tenta desesperadamente encontrar uma saída, buscando subir uma colina iluminada pelo sol, seu caminho é bloqueado por 3 feras terríveis. Primeiro, um leopardo ágil e malhado, que representa a luxúria, a busca desenfreada pelo prazer. Depois, um leão imponente e faminto, símbolo da soberba, do orgulho que cega. E por fim, uma loba magra e insaciável, a imagem da avareza, o apego doentio aos bens materiais. Desesperado, Dante está prestes a desistir e voltar para a escuridão. Nesse momento de pura angústia que uma figura aparece. É o espírito de Virgílio, o grande poeta romano, autor da Eneida. Virgílio explica que não veio por acaso. Ele foi enviado por Beatriz, a mulher que Dante amou em vida e que, no poema, se torna um símbolo do amor divino. Ela, do céu, viu o desespero de Dante e pediu a Virgílio que o guiasse. Mas a jornada de salvação não seria fácil. Para sair daquela selva, Dante não poderia simplesmente subir a colina. Ele precisaria descer até o fundo do inferno. Virgílio, então, descreve o caminho aterrorizante que eles precisam percorrer. Um abismo em forma de funil, com 9 círculos, cada um dedicado a um tipo de pecador. No primeiro, o limbo, estariam as almas virtuosas que viveram antes de Cristo. No segundo, os luxuriosos, arrastados por um furacão eterno. No terceiro, os gulosos, atolados numa lama gelada sob uma chuva de granizo. No quarto, os avarentos e os pródigos, condenados a empurrar pesos enormes uns contra os outros. No quinto, os irados mergulhados no pântano do rio Estige. A partir dali, o inferno ficava ainda pior. O sexto círculo abrigava os hereges, presos em túmulos de fogo. O sétimo punia os violentos, contra o próximo, contra si mesmos e contra Deus. O oitavo, conhecido como Malebolge, era dividido em 10 valas para os fraudulentos, de ladrões a falsários. E no fundo do abismo, no 9º e último círculo, estariam os traidores, congelados num lago de gelo chamado Cócito, com o próprio Lúcifer no centro. Dante, apavorado, entende que precisa enfrentar todos os horrores do mundo para só então encontrar a redenção. Ele aceita o convite, e os 2 poetas dão o primeiro passo em direção ao portão do inferno. Às vezes, para encontrar a luz, a gente precisa primeiro ter a coragem de atravessar a nossa própria escuridão, por mais assustadora que ela pareça. E ter um bom guia ao lado faz toda a diferença. Dante hesita. Diante da promessa de uma jornada tão terrível, seu medo fala mais alto que sua vontade de se salvar. Ele pensa em outras grandes viagens ao além, como a de Enéas, que desceu ao submundo para fundar Roma, e a do apóstolo Paulo, que foi levado aos céus. Dante se sente pequeno, indigno. Ele questiona Virgílio. Quem o autorizou a fazer isso? Por que ele, um simples poeta, merecia uma expedição tão grandiosa e perigosa? É então que Virgílio revela a verdadeira origem de sua missão. Ele conta que estava em paz no limbo, o primeiro círculo do inferno, um lugar sem sofrimento onde habitam as almas virtuosas que nasceram antes de Cristo. De repente, uma mulher de beleza celestial desceu até lá para falar com ele. Seus olhos brilhavam mais que estrelas e sua voz era suave. Era Beatriz, o grande amor da vida de Dante, agora uma alma abençoada no paraíso. Com lágrimas nos olhos, Beatriz explicou que lá do céu viu seu amado Dante perdido na selva escura, tão ameaçado que ela temeu por sua salvação. O que Dante não sabia era que sua jornada era fruto de uma corrente de compaixão divina. A própria Virgem Maria se comoveu com a situação dele e pediu ajuda a Santa Lúcia, a protetora da visão. Lúcia, por sua vez, foi até Beatriz e a incentivou a agir, a encontrar um jeito de resgatar o homem que tanto a amou na terra. Movida por esse amor que transcendia a vida e a morte, Beatriz desceu até o limbo e implorou a Virgílio, o poeta que Dante mais admirava, para que fosse seu guia. Ela prometeu que, quando voltasse para junto de Deus, louvaria o nome de Virgílio por sua ajuda. A missão, portanto, não era um capricho, mas uma ordem vinda do mais alto escalão do céu, impulsionada pelo amor. A jornada pelos 9 círculos, do limbo ao gelo dos traidores, passando pelos luxuriosos, gulosos, avarentos, irados, hereges, violentos e fraudulentos, era o único caminho para a purificação. Ao ouvir que era o amor de Beatriz a força por trás de tudo aquilo, a coragem de Dante floresce. O medo se dissipa,
substituído por uma determinação renovada. Ele entende que não está sozinho e que a mulher que ele transformou em poesia agora intercedia por sua alma. Ele se volta para Virgílio, seu mestre e seu guia, e aceita o seu destino. Juntos, eles se preparam para cruzar o portão do inferno. É incrível pensar como o amor ou a memória de alguém que se importa conosco pode nos dar a força para enfrentar nossos piores medos. Às vezes, saber que não estamos sozinhos é o único mapa de que precisamos. Dante e Virgílio finalmente chegam ao portão do inferno. Sobre ele, uma inscrição sombria em letras escuras define o tom do que está por vir. A frase mais famosa, gravada na memória da cultura ocidental, adverte a todos que ousam passar por ali: deixai toda a esperança, vós que entrais. É o ponto de não retorno. O ar por trás do portão é pesado, sem estrelas, e ecoa com suspiros, lamentos e gritos de dor que fazem Dante chorar antes mesmo de entender o que está vendo. Assim que cruzam o limiar, eles não chegam ao primeiro círculo, mas a uma espécie de antessala, um vestíbulo sombrio. Ali, uma multidão incontável de almas corre sem rumo, atormentada. Dante não entende quem são. Não parecem ser os grandes pecadores que ele imaginava. Virgílio explica que aquele é o destino dos ignaros, ou, em bom português, os omissos. São as almas daqueles que, em vida, nunca tomaram um partido. Viveram sem mérito e sem culpa, preocupados apenas consigo mesmos, ficando sempre em cima do muro. Junto a eles estão os anjos que, na grande rebelião de Lúcifer, não escolheram um lado. Não lutaram por Deus, mas também não se rebelaram contra ele. Por essa neutralidade covarde, o céu os expulsou, e o inferno profundo se recusa a recebê-los, pois os próprios demônios sentiriam orgulho ao se compararem a eles. Estão, portanto, presos para sempre nesse limbo de desprezo. A punição deles é um espelho perfeito da vida que levaram. Eles correm nus, sem parar, atrás de uma bandeira em branco, um estandarte sem símbolo algum. Enquanto correm, são incessantemente picados por vespas e véspos, um tormento que os força a uma ação constante e sem sentido. O sangue e as lágrimas que escorrem de seus rostos alimentam vermes nojentos que se arrastam a seus pés. A lei do inferno é clara. A punição deve corresponder ao pecado. Em vida, suas consciências nunca foram despertadas. Na morte, são ferroadas para sempre. Em vida, não seguiram nenhuma causa. Na morte, perseguem um nada eterno. Virgílio, com desprezo, aconselha Dante a não perder tempo com eles. Apenas olhar e passar. É uma ideia assustadora, não é? A de que o maior castigo não é para o mal que se faz, mas para o bem que se deixa de fazer. Dante nos mostra que a indiferença é tão condenável que nem o céu nem o inferno a querem por perto. Ser esquecido por todos, até pelo mal, talvez seja o destino mais terrível que existe. Ao deixar para trás a multidão dos indiferentes, Dante e seu guia Virgílio chegam à margem de um grande e escuro rio. É o Aqueronte, o primeiro dos rios infernais, a fronteira que separa o mundo dos vivos do verdadeiro inferno. Nas suas margens, uma nova horda de almas nuas e desesperadas se aglomera, chorando e esperando a sua vez de atravessar para o castigo eterno. O ar vibra com uma energia de puro pavor e resignação. Do meio das águas turvas, um barco se aproxima, conduzido por uma figura assustadora. Um velho de barba branca e desgrenhada, com olhos que ardem como brasas. É Caronte, o barqueiro das almas, uma figura da mitologia grega que Dante, com genialidade, insere em seu universo cristão. Ao ver Dante, um ser vivo de carne e osso, a fúria de Caronte explode. Ele grita que aquele barco não é para os vivos e que Dante deve encontrar outra passagem, pois seu destino é outro. Virgílio, com a calma e a autoridade de quem fala em nome de uma força superior, ordena que ele se cale. Ele explica que a viagem de Dante não é um acaso, mas foi decretada no céu, um lugar onde querer é poder, e essa vontade divina deve ser cumprida sem questionamentos. Caronte não sabe, mas aquela alma viva precisa cruzar o rio para começar sua descida pelos 9 círculos do sofrimento. Diante dessa revelação, o demônio barqueiro se aquieta e sua raiva se apaga. Com o caminho liberado, as almas condenadas se atiram em direção ao barco, blasfemando contra Deus, contra seus pais e contra toda a humanidade. Virgílio explica a Dante um paradoxo terrível. A justiça divina os impulsiona de tal forma que o medo que sentiam se transforma em um desejo ansioso pelo castigo. Eles querem atravessar, querem receber sua punição. Enquanto o barco se afasta da margem, afundando um pouco mais na água sob o peso do corpo vivo de Dante, a terra treme violentamente. Um clarão avermelhado corta a escuridão, seguido por um vento poderoso. A soma de todos esses horrores é demais para a mente de um mortal suportar.
Dante sente os sentidos o abandonarem e, vencido pelo terror, desmaia, caindo como um homem que é dominado pelo sono. Existem momentos na vida que são como rios que precisamos atravessar, sabendo que não há mais volta. Às vezes, o medo é tanto que a única forma de seguir em frente é se entregar, confiando que um bom guia nos levará em segurança para outra margem, mesmo que a gente desmaie no caminho. Um som profundo de trovão desperta Dante de seu desmaio. Ele não está mais na margem do rio. A travessia aconteceu enquanto ele estava inconsciente. E agora, ele se encontra na outra borda, olhando para o abismo do sofrimento. Mas o som que preenche o ar aqui é diferente. Não são os gritos agudos do vestíbulo, mas um coro infinito de suspiros. Suspiros que fazem o ar tremer, nascidos não de uma tortura física, mas de uma dor sem fim. Virgílio, com o rosto pálido de tristeza, explica onde estão. Chegaram ao primeiro círculo do inferno, o limbo. Aqui não há punição corporal. O único tormento é viver sem esperança, com o desejo eterno e inalcançável de ver a Deus. É o lar das almas que viveram antes de Cristo e não puderam ser batizadas, incluindo crianças inocentes, e dos pagãos virtuosos, ou seja, pessoas que levaram vidas justas e honradas, mas sem a fé cristã. Dante sente o coração apertar de pena. Ele reconhece a injustiça trágica desse destino. Enquanto caminham, uma luz rompe-a. Escuridão e 4 sombras majestosas se aproximam para saudar Virgílio. São os maiores poetas da antiguidade: Homero, Horácio, Ovídio e Lucano. Eles recebem Virgílio de volta como um irmão e, num gesto de imensa honra, convidam Dante para ser o 6º membro de seu grupo seleto. É o reconhecimento máximo para um homem que dedicou a vida à literatura. Juntos, eles o conduzem a um lugar especial dentro do limbo, um nobre castelo cercado por 7 muralhas que representam as 7 virtudes liberais. Dentro, um prado verdejante acolhe os maiores espíritos da história que não conheceram Cristo. Lá estão os filósofos como Sócrates e Platão, e no centro de todos, Aristóteles, a quem Dante chama de o mestre de todos os que sabem. O ambiente é de uma dignidade solene, mas carregado de uma melancolia profunda, a calma de quem sabe que sua condição jamais mudará. Dante fica maravilhado, mas a jornada precisa continuar. A descida pelos 9 círculos está apenas começando, e os próximos níveis guardam horrores bem mais concretos. Virgílio o guia para fora daquela luz calma, de volta à escuridão que os levará ao 2º círculo, onde o verdadeiro castigo infernal começa. É curioso pensar que, para Dante, nem mesmo a maior sabedoria, ou a mais nobre das vidas, era suficiente sem um elemento específico de fé. Um lembrete de que, em algumas visões de mundo, as regras para a salvação são terrivelmente absolutas, e nem mesmo os gigantes da história conseguem contorná-las. Caminhando por aquele prado iluminado, cercado pelos maiores gênios da humanidade, uma dúvida angustiante toma conta de Dante. Ele olha para Virgílio, seu guia, sua referência, e vê nele a mesma sina de todos ali, uma nobreza condenada a um desejo eterno. Com a voz cheia de compaixão, ele faz a pergunta que ecoa a dor daquele lugar. Alguém já conseguiu sair do limbo? Alguém foi salvo por mérito próprio ou pela graça de outra pessoa e levado ao céu? Virgílio entende a profundidade da pergunta. Ele explica a Dante que sim, isso aconteceu uma única vez. Ele era novo naquele estado, recém-chegado ao limbo, quando viu um ser poderoso descer até eles. Ele não diz o nome, mas a descrição não deixa dúvidas. Era Jesus Cristo, logo após sua ressurreição, coroado com o sinal da vitória. Ele veio resgatar as almas justas do Antigo Testamento que haviam esperado por ele. Foi um evento que abalou as fundações do inferno. Ele lista as figuras bíblicas que foram levadas para a glória. Adão, o Fortunatiert, primeiro pai da humanidade, seu filho Abel, Noé, o construtor da arca, Moisés, o legislador que trouxe os mandamentos, o patriarca Abraão, o rei Davi, Jacó, que na Bíblia é chamado de Israel, junto com seus 12 filhos, e sua amada esposa, Raquel. Todos eles foram libertados, as primeiras almas a entrar no paraíso. Mas Virgílio conclui com uma tristeza palpável. Antes deles, nenhuma alma humana jamais havia sido salva. Essa história só aumenta a tragédia do lugar. A salvação veio, mas apenas para alguns. Para os que ficaram, como o próprio Virgílio, a porta se fechou para sempre. A punição deles é sutil, mas terrível. A consciência plena do que perderam. Eles não sofrem fisicamente, mas suas almas vivem em um suspiro eterno, uma melancolia sem fim por não poderem ver a Deus. E assim, Dante precisa seguir em frente, deixando para trás os maiores poetas, cientistas e heróis, sabendo que a jornada o levará a punições muito mais brutais nos círculos dos luxuriosos, gulosos, avarentos
irados, hereges, violentos, fraudulentos e, por fim, dos traidores. É de partir o coração pensar nisso. Levar uma vida inteira de virtude e sabedoria, ser um exemplo para a humanidade, e mesmo assim ser considerado insuficiente. A história do limbo nos faz questionar a natureza da justiça e da misericórdia, e nos lembra que, às vezes, as regras que definem um destino podem parecer insondáveis e até mesmo cruéis. Ao deixar para trás o suspiro eterno do limbo, Dante e Virgílio descem para um lugar muito mais sombrio e caótico. O ambiente muda drasticamente. O espaço é menor, mas a dor é infinitamente maior. Aqui, o ar não é mais preenchido por melancolia, mas por gritos e lamentos de um sofrimento real e violento. Eles chegaram à verdadeira entrada do inferno, onde as punições começam de fato. Logo no limiar, eles se deparam com uma figura monstruosa e aterrorizante, que rosna e examina cada alma que chega. É Minos, o lendário rei de Creta da mitologia grega, aqui transformado em um demônio juiz. Ele é o primeiro grande guardião do inferno punitivo. Sua função é ouvir a confissão de cada pecador que se apresenta a ele. As almas, por uma força divina, são obrigadas a confessar todos os seus pecados, sem esconder nada. Após ouvir, Minos executa a sentença de uma forma única e terrível. Ele enrola sua longa cauda de serpente ao redor do próprio corpo. O número de voltas que a cauda dá indica exatamente para qual círculo do inferno a alma deve ser enviada. Uma volta, e a alma é lançada no segundo círculo, o da luxúria. 2 voltas, e vai para o terceiro, o dos gulosos. 3, para os avarentos. E assim por diante, passando pelos irados, hereges, violentos, fraudulentos, e finalmente os traidores, condenados a 9 voltas da cauda. Quando Minos vê Dante, um ser humano vivo naquele reino de morte, ele interrompe seu julgamento. Ele o adverte, dizendo para tomar cuidado onde pisa e em quem confia, lembrando que a entrada é fácil, mas o caminho é enganoso. É um aviso sinistro, vindo de uma criatura que conhece cada canto daquele abismo. Ele tenta barrar a passagem do poeta, assim como Caronte havia feito no rio Aqueronte. Mas Virgílio, com sua autoridade celestial, mais uma vez intervém. Ele repreende Minos e declara que a jornada de Dante é fruto de uma vontade divina, uma decisão tomada no céu, onde o querer e o poder são a mesma coisa. Diante dessa ordem suprema, a fúria do juiz demoníaco se acalma e ele é forçado a deixá-los passar. O caminho para o segundo círculo, o lugar dos apaixonados carnais, está aberto. A ideia de um juiz que não pode ser enganado, que vê o fundo da alma e aplica uma sentença imediata e sob medida, é arrepiante. Imaginar que cada erro tem um destino específico, um lugar exato no mapa do sofrimento, nos força a pensar sobre o peso de nossas próprias escolhas. E talvez no medo de um dia ter que confessar tudo, sem poder omitir um único detalhe. Passado o juízo infernal, Dante entra em um lugar sem luz, onde o som que domina é o de um vento furioso que ruge como o mar em tempestade. É uma ventania eterna, uma força implacável que arrasta e golpeia as almas dos pecadores sem dar a elas um segundo de paz. O ar está cheio de gritos, lamentos e blasfêmias contra o poder divino que os condenou. Virgílio explica que este é o segundo círculo, o destino dos luxuriosos. São as almas daqueles que, em vida, submeteram a razão ao desejo carnal. A punição aqui é um espelho perfeito do pecado. Assim como se deixaram levar pelo vento da paixão, agora são arrastados, sem descanso por uma tempestade infernal, símbolo do descontrole que os levou à perdição. O guia aponta para uma longa fila de almas famosas, grandes nomes da história e da mitologia que foram vítimas do amor carnal. A rainha Semíramis, a egípcia Cleópatra, Helena de Troia, Aquiles, Paris e Tristão. Mas são 2 almas em particular, que voam juntas e parecem tão leves no vento, que chamam a atenção de Dante. Movido por uma imensa piedade, ele as chama, pedindo que venham falar com ele, se o vento permitir. Como por um milagre, a ventania se acalma ao redor delas e o casal se aproxima. São as almas de Francesca da Rimini e seu amante, Paolo Malatesta. A mulher, Francesca, conta a trágica história deles. Ela fala de como o amor, uma força avassaladora, tomou conta do coração de seu amado, Paolo, por causa da beleza dela. E como esse mesmo amor, que não perdoa ninguém, amado de não amar de volta, aprendeu a ele com tanta força que, como Dante pode ver, nem a morte os separou. Ela revela o momento exato da queda. Um dia, sozinhos e sem suspeita, eles liam um livro sobre Lancelot e o amor proibido pela rainha Guinevere. Quando chegaram na parte em que o cavaleiro beija a amada, Paolo, tremendo, a beijou. Naquele dia, eles não leram mais nada, pois o marido de Francesca, que também era irmão de Paolo, os descobriu e os matou. Ao ouvir o relato e ver a dor
Silenciosa de Paolo, que chora ao lado dela, Dante é tomado por uma emoção tão forte, uma compaixão tão avassaladora, que ele perde os sentidos e cai, como um corpo morto cai. A jornada mal começou, e o sofrimento que ele vê aqui é apenas o prelúdio para as punições dos gulosos, avarentos e de todos os outros pecadores nos círculos mais profundos. A história de Paolo e Francesca nos deixa com uma pergunta incômoda. Onde termina o amor e começa a perdição? É a prova de que, às vezes, as histórias mais trágicas não nascem do ódio, mas de um sentimento que, em sua essência, todos nós buscamos. Quando a compaixão por Paolo e Francesca finalmente o solta, Dante recupera os sentidos e se vê em um cenário completamente novo e repugnante. A tempestade do amor deu lugar a uma chuva eterna, maldita e fria. Gotas grossas de água suja, granizo pesado e neve escura caem sem parar do céu cinzento, encharcando uma terra que exala um cheiro podre e insuportável. Eles desceram ao terceiro círculo, o lar dos gulosos. Espalhadas pelo chão, as almas dos pecadores estão deitadas na lama fétida, como se fossem porcos num chiqueiro. Elas uivam de desespero sob a chuva gelada, tentando usar uma parte do corpo para proteger a outra, virando-se sem parar em sua miséria. E sobre elas, vigiando e torturando, está uma criatura saída de um pesadelo, Cérbero, o cão de 3 cabeças. Ele é descrito como uma fera cruel e diversa, com barba preta e oleosa, olhos vermelhos e mãos com garras afiadas. De suas 3 gargantas saem latidos ensurdecedores que ecoam por todo o vale. Cérbero não é apenas um guarda. Ele é parte da punição. Com suas garras ele rasga, esfola e esquarteja os espíritos, que em vida se entregaram ao prazer desmedido da comida e da bebida. A lei do inferno é precisa. O excesso que eles buscaram agora se manifesta como a sujeira em que estão atolados, e o apetite insaciável deles é personificado pelo monstro que os devora eternamente. Quando a fera monstruosa vê Dante e Virgílio, ela abre suas 3 bocas, mostrando as presas, pronta para atacá-los. Mas Virgílio, sempre preparado, não se intimida. Ele se abaixa, enche as 2 mãos com a lama imunda do chão e a atira com força nas 3 goelas famintas de Cérbero. O monstro, como um cão voraz que finalmente recebe comida, se ocupa em devorar a terra, e sua fúria se acalma. A passagem está livre. Os 2 poetas seguem em frente, caminhando por cima das sombras dos gulosos que mal reagem, afundados em seu tormento. A jornada ainda é longa, e círculos ainda mais terríveis os aguardam. O dos avarentos, dos irados, dos hereges, dos violentos, dos fraudulentos, e no fundo de tudo, o dos traidores. É uma imagem poderosa, a de que nossos desejos mais descontrolados podem se transformar em monstros que nos atormentam. A busca incessante pela satisfação, quando perde a medida, pode acabar nos deixando deitados na lama, surdos a tudo, exceto a nossa própria e infindável fome. Enquanto caminham sobre as almas atoladas na lama, pisando sobre as sombras vazias que parecem corpos, mas não são, uma figura se ergue de repente. O rosto desfigurado pela sujeira, ele se dirige a Dante, reconhecendo-o como um conterrâneo de Florença. Dante, no entanto, não consegue identificá-lo. Tamanha é a sua deformação. O espírito se apresenta como Siaco, um nome que em italiano soa como porco, um apelido que ele ganhou em vida por sua gula insaciável. Siaco, então, oferece a Dante algo que o poeta sempre busca: notícias e profecias sobre sua amada e conturbada cidade. Dante pergunta sobre o futuro de Florença, uma cidade dividida pelo ódio. Siaco profetiza um futuro de mais sangue e exílio. Ele fala de uma luta selvagem entre 2 facções políticas, os guelfos brancos e os guelfos negros. Diz que uma facção expulsará a outra, mas que, em pouco tempo, a facção derrotada retornará com a ajuda de uma força externa, esmagando seus inimigos. A causa de tudo isso, ele revela, são os 3 pecados que dominam o coração dos florentinos: a soberba, a inveja e a avareza. Intrigado e ansioso, Dante continua seu interrogatório. Ele pergunta sobre o destino de outros cidadãos famosos de Florença, homens que ele admirava por seus feitos políticos e intelectuais. A resposta de Siaco é um soco no estômago. Ele informa que todas essas almas nobres estão em partes muito mais profundas e sombrias do inferno, condenadas por pecados bem mais graves que a gula. Dante os encontrará mais abaixo, nos círculos que punem a avareza, a ira, a heresia, a violência, a fraude e a traição. Depois de entregar suas profecias, Siaco faz um último e comovente pedido a Dante. Quando ele retornar ao mundo dos vivos, que lembre seu nome aos homens, para que sua memória não se apague por completo. Dito isso, seus olhos se reviram e ele tomba de volta na lama imunda,
para nunca mais se levantar até o som da trombeta do juízo final. Virgílio explica que ele permanecerá assim, cego e mudo, até o dia em que todos os mortos serão julgados e receberão seus corpos de volta para um sofrimento ainda mais completo. É impressionante como, mesmo no fundo do poço, no meio da sujeira e do sofrimento eterno, o desejo de não ser esquecido ainda sobrevive. A última coisa que uma alma pede não é alívio, mas memória. Talvez o verdadeiro inferno seja desaparecer por completo, não só da graça de Deus, mas também da mente dos homens. Deixando para trás a lama fria dos gulosos, Dante e Virgílio descem ainda mais fundo, e o som que os recebe é o de uma voz rouca e confusa, gritando palavras indecifráveis. Na entrada do quarto círculo, uma nova figura demoníaca os confronta. É Plutus, o deus grego da riqueza, transformado aqui em um lobo guardião, um monstro inchado pela raiva. Ele tenta barrar a passagem dos poetas, mas, mais uma vez, a palavra de Virgílio é como uma chave. Com calma, o mestre o silencia, lembrando que aquela jornada é uma vontade do céu e que sua fúria é inútil. Acalmado o monstro, eles entram em um imenso círculo onde uma multidão de almas se move em direções opostas. Eles estão divididos em dois grupos. De um lado, os avarentos, que em vida acumularam riquezas de forma mesquinha. Do outro, os pródigos, que esbanjaram tudo sem medida. A punição deles é um trabalho eternamente inútil e doloroso. Cada alma é forçada a rolar pesos enormes usando a força do peito. Eles se movem em semicírculos opostos até se encontrarem no meio do caminho. Quando se encontram, eles se chocam violentamente, e um acusa o outro. Os avarentos gritam: "Por que você joga fora?" E os pródigos respondem: "Por que você guarda?" Depois do choque, eles dão meia volta e recomeçam a jornada torturante, apenas para se encontrarem e se acusarem novamente do outro lado do círculo, num embate sem fim. É um reflexo perfeito do desequilíbrio que marcou suas vidas. A falta de medida com os bens materiais os condena a um ciclo eterno de esforço sem propósito. Dante, curioso, pergunta a Virgílio se consegue reconhecer alguém ali, especialmente entre os que têm a cabeça raspada, um sinal que na época indicava os clérigos. Virgílio explica que a vida que levaram, tão focada em acumular ou esbanjar, os tornou irreconhecíveis, manchando suas verdadeiras identidades. Muitos deles foram, de fato, papas e cardeais, consumidos pela cobiça. Mas agora, suas faces estão perdidas para sempre. A jornada precisa seguir, rumo aos círculos dos irados, dos hereges, dos violentos, dos fraudulentos e dos traidores. É uma reflexão poderosa sobre como a obsessão por coisas pode nos desfigurar a ponto de apagar quem somos. Eles passaram a vida inteira definidos pelo que tinham ou pelo que gastavam. E na morte, essa obsessão é a única coisa que resta, um peso que eles empurram para sempre. No fim, talvez a maior riqueza seja justamente não deixar que a busca por ela nos roube de nós mesmos. Observando aquele ciclo de esforço inútil, Dante se vira para Virgílio, confuso. Ele fala da fortuna, aquela força que todos na Idade Média acreditavam controlar as riquezas do mundo, como uma deusa caprichosa. Ele pergunta ao seu mestre o que exatamente é essa fortuna, que parece brincar com o destino dos homens, dando e tirando bens materiais sem um critério claro. Virgílio, então, oferece a Dante uma explicação profundamente cristã sobre essa força tão temida. Ele revela que a fortuna não é uma força cega e pagã, mas sim uma ministra de Deus, uma inteligência angelical criada com um propósito específico. Assim como Deus designou um anjo para governar cada esfera do céu, ele também designou a fortuna para governar o sobe e desce das riquezas na terra. A função dela é transferir os bens de um povo para outro, de uma família para outra, seguindo um plano divino que está além da compreensão humana. Por isso, um povo prospera enquanto o outro declina. A sabedoria dos homens não pode resistir aos seus desígnios, pois ela age com a rapidez de uma serpente, mudando fortunas de lugar. Seu julgamento é oculto, e o mundo a amaldiçoa injustamente, sem entender que ela apenas cumpre a vontade de Deus. Ela é uma criatura abençoada, que gira sua roda com alegria, indiferente aos insultos, pois está em harmonia com as outras criaturas celestiais. O que os homens veem como sorte ou azar, na verdade, é parte de um plano maior e inescrutável. Com essa lição, Virgílio apressa Dante. As estrelas que estavam subindo quando eles entraram no inferno agora começam a descer, indicando que a noite avança. Eles precisam seguir a jornada, descendo daquele círculo para um lugar ainda mais sombrio. Eles atravessam o círculo dos avarentos e pródigos e chegam a uma fonte de água escura e borbulhante, que desce por uma fenda rochosa e forma um pântano medonho. Este é o rio Estige, que marca a entrada para o quinto círculo, onde os irados pagam por seus pecados. É um conceito fascinante, o de transformar o acaso em um plano divino.
A ideia de que existe uma ordem por trás do caos aparente da vida, mesmo que a gente não consiga enxergá-la, oferece um tipo de consolo. Talvez a verdadeira sabedoria não seja tentar controlar a roda da fortuna, mas aceitar que ela precisa girar, confiando que há um propósito maior em cada volta que ela dá. Ao pé de uma alta torre, ainda antes de chegarem à margem do pântano, Dante e Virgílio notam duas pequenas chamas sendo acesas no topo. Quase que instantaneamente, outra chama responde à distância, tão longe que mal se pode ver. É um sistema de sinais, uma comunicação sombria através daquele vale de tristeza. Eles chegaram ao quinto círculo, o pântano de Estige, onde o pecado da ira encontra sua punição eterna. A água aqui não é clara, é uma lama escura e borbulhante, um brejo fétido que cerca a cidade infernal de Dite, que eles avistam ao longe. Mergulhadas nesse lodo, almas nuas se agridem com uma fúria sem limites. Elas não usam apenas as mãos, mas também a cabeça, o peito e os pés, mordendo e rasgando umas às outras em pedaços. Virgílio explica que estes são os iracundos, aqueles que em vida se deixaram dominar pela raiva explosiva. A fúria que os governou na terra agora é sua única realidade, uma batalha sem fim na lama. Mas o pântano esconde outro tipo de pecador. Virgílio aponta para as bolhas que sobem à superfície, como se a água estivesse suspirando. Ele explica que, sob a lama, estão os assidiosos. Em português claro, seriam os amargurados, os rancorosos, aqueles que viveram com uma raiva guardada, um ressentimento constante que os impedia de aproveitar a alegria do mundo. Eles se ressentiam do ar doce e do sol, e agora estão submersos na escuridão do lodo, suspirando sua tristeza eterna. Eles tentam formar palavras, mas a lama as sufoca, transformando seu lamento em um gorgolejo incompreensível. Enquanto observam essa cena de fúria e amargura, um pequeno barco se move rapidamente sobre as águas escuras em direção a eles, conduzido por um barqueiro furioso. É Flégias, outra figura da mitologia que Dante transforma em demônio. Sua missão é transportar as almas através do Estige. A descida de Dante continua e ele sabe que o que o espera é ainda pior. Os túmulos de fogo dos hereges, os rios de sangue dos violentos, os poços de tortura dos fraudulentos e o lago congelado no fundo do inferno, onde os traidores sofrem seu castigo final. É assustador pensar que a raiva pode ter duas faces igualmente condenáveis, a que explode em violência e a que se cala e corrói por dentro. Dante nos mostra que tanto a fúria que se manifesta quanto a amargura que se esconde levam ao mesmo lugar, um pântano onde a gente se afoga na nossa própria sujeira emocional, incapaz de ver a luz. Flégias, o barqueiro furioso, os aceita em seu barco, e enquanto atravessam as águas paradas do Estige, a pequena embarcação afunda um pouco mais na água, um lembrete constante de que um corpo vivo atravessa o reino dos mortos. O silêncio é quebrado apenas pelo som dos remos e pelos lamentos abafados que borbulham da lama. Essa é a canção dos amargurados, as almas ressentidas que vivem submersas, condenadas a suspirar sua tristeza eterna na escuridão. De repente, uma alma coberta de lodo se agarra à lateral do barco, tentando confrontar Dante. O espírito, coberto de imundície, tenta se apresentar, mas Dante o reconhece e, para a surpresa de todos, sua reação não é de pena, mas de puro desprezo. É Filippo Argenti, um nobre florentino conhecido por sua arrogância e ira, um inimigo político de Dante. A visão daquela figura humilhada na lama não desperta compaixão, mas um sentimento de justiça. Dante, que chorou pelos amantes no segundo círculo e se compadeceu dos gulosos no terceiro, agora deseja ver aquela alma arrogante ser punida ainda mais. Ele anseia por testemunhar a justiça divina em ação. Virgílio, seu guia, não o repreende. Pelo contrário, ele o abraça e o elogia por sua justa indignação, por sua alma que agora despreza o mal. É um momento crucial na jornada de Dante. Ele está aprendendo a alinhar seus sentimentos com a justiça de Deus. O desejo de Dante é atendido de forma brutal. As outras almas furiosas no pântano ouvem a troca e, como cães famintos, se voltam contra Argenti, despedaçando-o com os dentes. Enquanto o barco se afasta, Dante ainda consegue ver a alma arrogante sendo dilacerada por sua própria laia. A travessia continua, mas o destino é a imponente cidade de Dite, cujas muralhas de ferro e mesquitas vermelhas marcam a entrada para o inferno inferior, onde as punições são ainda mais severas. Lá estão os hereges, os violentos, os fraudulentos e, por fim, os traidores. É um momento brutal, mas decisivo. Dante começa a entender que o inferno não é só um lugar de tristeza para se ter pena, mas um lugar de justiça, e que, às vezes, para alinhar a própria alma com o que é correto,
é preciso deixar a compaixão de lado e abraçar a severidade. Uma lição dura, aprendida no meio de um pântano de ódio. Após deixarem a fúria do pântano para trás, Dante e Virgílio se deparam com o próximo grande obstáculo de sua jornada. As muralhas da cidade de Dite. Não é uma cidade comum. Suas muralhas são de ferro incandescente e, no topo, torres que se assemelham a mesquitas brilham com um fogo eterno, lançando um brilho vermelho sobre tudo. Este lugar, cujo nome é outro para Lúcifer, é a capital do Baixo Inferno, a fronteira que separa os pecados de fraqueza dos pecados de malícia. E guardando os portões, não há um monstro mitológico como Cérbero ou Minos, mas algo muito mais aterrorizante, uma legião de anjos caídos. São os mesmos que, no início dos tempos, se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. A hostilidade deles é imediata e feroz. Eles reconhecem Dante como um ser vivo e se recusam a deixá-lo passar, questionando a audácia de um mortal em seu domínio. A fúria deles é direcionada não só a Dante, mas também a Virgílio. Virgílio, que até agora resolveu tudo com a autoridade de sua missão divina, tenta negociar. Ele se afasta de Dante e vai falar a sós com os demônios, confiante de que suas palavras serão suficientes. Mas pela primeira vez na jornada, sua sabedoria e sua autoridade falham. A malícia desses anjos é de uma natureza diferente. Eles não obedecem à razão ou à ordem celestial. Após uma breve e tensa conversa, os demônios batem o portão de ferro na cara de Virgílio, deixando-o do lado de fora. O mestre volta para Dante com o rosto pálido, a confiança abalada. Ele tenta disfarçar a preocupação, mas o medo é visível em seus olhos. Ele explica que a passagem foi negada, mas que a ajuda já está a caminho. Uma intervenção direta do céu é necessária para abrir as portas da cidade do mal. O que os espera lá dentro é a malícia pura, os túmulos ardentes dos hereges no sexto círculo, a violência em suas 3 formas no sétimo, as 10 valas da fraude no oitavo e, no centro de tudo, o 9º círculo gelado dos traidores. Há momentos em que a nossa própria força, a Sciapezzi, nossa lógica e a nossa experiência simplesmente não bastam. Existem portões que não conseguimos abrir sozinhos. Não importa o quão sábios ou preparados estejamos. É nessas horas que a gente descobre que, às vezes, a única saída é parar, respirar e esperar por uma ajuda que vem de um lugar muito além da nossa compreensão. Enquanto esperam do lado de fora dos portões fechados da cidade de Dite, a ansiedade de Dante se transforma em puro terror. Do alto de uma torre, surgem 3 figuras femininas infernais, manchadas de sangue, com serpentes verdes enroladas na cintura como cintos e nos cabelos. São as Fúrias, as Eríneas da mitologia grega, servas da rainha do lamento eterno. Elas gritam e rasgam o próprio peito com as unhas, evocando uma ameaça ainda maior. Elas clamam pela Medusa, a górgona cujo olhar tinha o poder de transformar qualquer homem em pedra. O plano delas é cruel, usar a Medusa para petrificar Dante, acabando de vez com a ousadia daquele mortal que invadiu o reino delas. O perigo é tão real e iminente que Virgílio age com desespero. Ele grita para Dante se virar e fechar os olhos, mas, não confiando apenas na obediência de seu discípulo, o próprio Virgílio coloca as mãos sobre os olhos de Dante, garantindo que ele não veja o rosto da criatura. Nesse momento de tensão máxima, Dante, como narrador de sua própria história, faz uma pausa e se dirige diretamente ao seu leitor. Ele pede para que aqueles que têm o intelecto prestem atenção ao significado oculto por trás do véu estranho de seus versos. É um convite para enxergar além da história literal. A Medusa, aqui, representa o desespero, o pecado que endurece o coração a ponto de impedir qualquer arrependimento e, consequentemente, o perdão de Deus. O olhar para ela significaria a morte espiritual definitiva. É então que a ajuda prometida chega. Do pântano de Estige, um som de trovão se aproxima. Uma figura caminha sobre as águas turvas, sem tocar nelas, afastando com a mão a névoa pesada à sua frente. As almas dos condenados fogem dele como rãs que se escondem na água. É um anjo mensageiro enviado do céu. Ele chega ao portão e, com um simples toque de uma varinha, a porta se abre sem qualquer resistência. Sem sequer olhar para Dante ou Virgílio, o anjo repreende os demônios por sua insolência e, com a mesma pressa com que chegou, ele se vai, sua missão cumprida. Às vezes, quando o medo parece prestes a nos paralisar, quando sentimos que vamos virar pedra, a ajuda chega de uma forma que nem imaginávamos. Não como uma batalha, mas como uma presença que simplesmente afasta os obstáculos do caminho, nos lembrando que, por mais assustadora que seja a escuridão, sempre existe uma luz com poder para abrir as portas que se fecham diante de nós. Com o portão da cidade de Dite escancarado pela força do anjo,
Dante e Virgílio entram com segurança. O cenário que se revela diante deles é vasto e desolador. Por todos os lados, a terra está coberta por sepulturas, como um imenso cemitério. Mas não é um cemitério comum. As tampas de todas as tumbas estão levantadas, e de dentro delas sai um calor intenso e chamas que as fazem arder como ferro em brasa. Entre os túmulos, ouvem-se lamentos de uma dor terrível. Dante, assustado, pergunta a Virgílio que tipo de pecadores são punidos ali. O mestre explica que eles chegaram ao sexto círculo, o lugar dos hereges, e não qualquer tipo de herege, mas especificamente aqueles que, em vida, negaram a imortalidade da alma. Os seguidores de Epicuro, por exemplo, que pregavam que a alma morre junto com o corpo. Para eles, o fim de tudo era o prazer terreno e depois o nada. A punição, como sempre no inferno de Dante, é uma perfeita correspondência ao pecado. Se em vida eles acreditaram que a morte era o fim de tudo, que o túmulo era a morada final, então na eternidade eles são condenados a viver para sempre dentro de um túmulo. E como sua crença equivocada foi uma chama que desviou os outros do caminho da verdade, agora eles queimam em suas sepulturas como em um forno, e o tormento não para por aí. Virgílio revela que a punição é ajustada de acordo com a gravidade da heresia. Quanto pior a doutrina que pregaram, mais quente é o fogo que os consome. Eles caminham por um caminho estreito entre os túmulos ardentes. O fedor e o calor são intensos. A jornada de Dante se aprofunda cada vez mais nos pecados da mente e da vontade, deixando para trás os pecados da fraqueza. O que ele encontrará nos próximos círculos será ainda mais complexo e terrível. A violência contra o próximo, contra si mesmo e contra Deus. A fraude em todas as suas formas, desde a hipocrisia até a falsificação. E no centro de tudo, a traição, o pecado mais frio e sombrio de todos. É uma ideia muito forte, essa de que a nossa crença sobre o que acontece depois da morte define como passaremos a eternidade. Para Dante, negar a alma não é um erro filosófico, é um pecado que te aprisiona para sempre naquilo que você mesmo escolheu como sua verdade. Um lembrete de que as ideias que cultivamos podem ser tanto a nossa salvação quanto a nossa própria sepultura em chamas. Enquanto Dante caminha com cautela entre os túmulos ardentes, uma voz poderosa e repentina o chama de dentro de uma das sepulturas. A voz reconheceu seu sotaque, o sotaque da Toscana, a mesma terra de onde ele veio. Virgílio o encoraja a parar, e Dante se vira para ver uma figura se erguer de um dos caixões de fogo. O homem se ergue com o peito e a testa para fora, como se tivesse um grande desprezo pelo próprio inferno. É Farinata degli Uberti, um nobre e chefe militar de uma facção política. Rival a de Dante. Um diálogo tenso começa, não sobre salvação ou pecado, mas sobre política terrena. Farinata, com arrogância, pergunta a Dante sobre seus antepassados, e uma discussão amarga sobre as batalhas e os exílios que suas famílias impuseram uma à outra se desenrola. Mesmo no meio do fogo eterno, a paixão política de Farinata está intacta. É durante essa troca que ele lança uma profecia sombria, prevendo que Dante também aprenderá o quão difícil é a arte de voltar do exílio, um presságio do que o poeta realmente viveria. De repente, a conversa é interrompida por outra alma que surge ao lado de Farinata. Mas esta não é orgulhosa. É uma sombra chorosa que se levanta apenas até o queixo, olhando ao redor desesperadamente. É Cavalcante de Cavalcante, pai do melhor amigo de Dante, o poeta Guido Cavalcante. Ele pergunta por que seu filho não está com Dante, já que a viagem de Dante é um reconhecimento de seu gênio. Uma resposta um pouco ambígua de Dante o faz acreditar que seu filho está morto e a alma do pai, devastada, desaba de volta no túmulo, vencida pela dor. O mais chocante é a reação de Farinata. Ele não mostra um pingo de emoção ou compaixão pelo sofrimento de seu companheiro de sepultura. Ele simplesmente continua a discussão política de onde parou, como se nada tivesse acontecido. Ele então explica a Dante a natureza de sua punição. Os hereges podem ver o futuro distante, mas são completamente cegos para o presente. Por isso, ele sabia do exílio de Dante, mas não tinha ideia se Guido ainda estava vivo. A jornada infernal continua, e Dante sabe que o aguardam os círculos da violência, da fraude, e no fundo do abismo, o gelo da traição. É impressionante como a obsessão por uma causa, seja ela política ou ideológica, pode nos cegar para a dor humana que acontece bem ao nosso lado. Farinata, preso em sua sepultura de fogo, continua tão focado em suas batalhas terrenas que se torna incapaz de sentir a tragédia de um pai perdendo a esperança. Às vezes, o maior castigo é continuar sendo exatamente quem éramos, sem a chance de mudar. Ao deixarem para trás os túmulos em chamas dos hereges, Dante e Virgílio se encontram na beirada de um precipício íngreme,
Um caminho de rochas quebradas que leva a um vale ainda mais profundo. Na entrada do 7º círculo, um novo guardião, símbolo da violência que ali é punida, os espera. É o Minotauro, a lendária criatura com corpo de homem e cabeça de touro, que morde a si mesmo em um acesso de fúria cega. Quando ele os vê, sua raiva explode. Mas Virgílio, com a astúcia da razão, não usa a força, e sim a provocação. Ele lembra o monstro de sua derrota nas mãos de Teseu, o herói que o matou no labirinto de Creta. A menção de seu algoz lança o Minotauro em uma fúria tão descontrolada que ele começa a pular e se debater sem rumo, permitindo que os dois poetas escorreguem pelo despenhadeiro em segurança. É a vitória da inteligência sobre a bestialidade cega. Lá embaixo, eles chegam ao primeiro anel do 7º círculo. A visão é pavorosa, um rio largo, não de água, mas de sangue. Vermelho e fervente, corre por um fosso imenso. É o Flegetonte, o rio de sangue. Mergulhadas nele estão as almas dos violentos contra o próximo, tiranos, assassinos, ladrões e todos aqueles que, em vida, se deleitaram em derramar o sangue e roubar os bens dos outros. A justiça infernal é, mais uma vez, perfeita. Quem viveu na violência do sangue, agora está eternamente submerso nele. A profundidade em que cada alma está mergulhada corresponde à gravidade de seu crime. Os grandes tiranos e assassinos estão com o corpo inteiro submerso, até as sobrancelhas, enquanto os criminosos menores ficam apenas com os pés banhados no sangue escaldante. E para garantir que ninguém saia mais do que o permitido, as margens do rio são patrulhadas por centauros, criaturas metade homem, metade cavalo, armados com arcos e flechas. Eles galopam ao longo da margem, prontos para atirar em qualquer alma que tente emergir mais do que sua sentença permite. A jornada de Dante ainda o levará aos outros. Anéis da violência e depois aos círculos da fraude e da traição, cada um com um horror próprio. É uma imagem terrível e poderosa, a de que toda a violência que uma pessoa causa no mundo pode se transformar no próprio oceano em que ela vai se afogar pela eternidade. O sangue que foi derramado não desaparece. Ele se acumula e cria o rio do próprio castigo. Um lembrete de que a violência, no fim das contas, sempre consome quem a pratica. Ao se aproximarem, os centauros os avistam e se preparam para o ataque. O líder deles, Quiron, uma figura sábia e imponente, que na mitologia foi o tutor do herói Aquiles, percebe algo estranho. Ele nota que Dante, ao caminhar, move as pedras do chão, um sinal claro de que ele é um ser vivo com peso e corpo. Desconfiado, ele se prepara para atirar, mas Virgílio, com a autoridade de quem entende as regras daquele lugar, se aproxima e explica a missão divina de Dante. Quiron, sendo uma criatura mais nobre e racional que os outros monstros do inferno, compreende e aceita. Ele então designa um de seus companheiros, Nesso, para ser o guia deles ao longo da margem do rio de sangue. Nesso, um centauro que em sua própria mitologia foi morto por Hércules por um ato de violência e luxúria, é o guia perfeito para aquele lugar de fúria. Ele tem a tarefa de levá-los até um ponto onde o rio é mais raso, permitindo que eles o cruzem em segurança. Enquanto caminham pela margem escaldante, Nesso aponta para as almas submersas no sangue fervente, identificando os tiranos e assassinos mais notórios da história. Ele mostra Alexandre, o Grande, e Átila, o Uno, conhecido como o flagelo de Deus, ambos mergulhados até os olhos na corrente sangrenta. Mais adiante, em partes mais rasas, ele aponta para outros déspotas e ladrões de estrada, cada um punido na medida exata de sua crueldade. A justiça ali é implacável e milimétrica. Nesso os guia com perícia, garantindo que nenhum outro centauro os ataque. A presença de um guia daquele lugar é essencial, pois o caminho é perigoso e a travessia é impossível sem ajuda. Finalmente, eles chegam a um val, um ponto onde o rio de sangue se torna tão raso que é possível atravessá-lo. A jornada de Dante pelo primeiro anel da violência está completa, mas ele ainda precisa enfrentar os suicidas na floresta sombria e os blasfemadores no deserto de areia quente, antes de descer para os abismos da fraude e da traição. É irônico pensar que homens que foram flagelos na terra, que moveram exércitos e derrubaram impérios, agora são apenas sombras impotentes presas em um rio fervente. Eles são vigiados por criaturas que, embora monstruosas, cumprem uma ordem divina, garantindo que ninguém escape da consequência de seus próprios atos. A maior força do mundo, no fim, não serve de nada diante da justiça eterna. Após o centauro, Nesso os deixar na outra margem do rio de sangue, Dante e Virgílio entram em uma floresta estranha e sombria. Não há nenhum caminho visível, e a vegetação é diferente de tudo que já viram. As folhas não são verdes, mas escuras. Os galhos não são retos, mas nodosos e retorcidos. E em vez de frutos, há espinhos venenosos. Eles chegaram ao segundo anel do 7º círculo.
o lugar destinado aos violentos contra si mesmos. O ar é preenchido por lamentos e gritos de dor por todos os lados. Mas Dante não consegue ver quem está sofrendo. Ele olha ao redor, confuso, esperando encontrar as almas, mas só vê as árvores sinistras. Pousadas nos galhos dessas árvores estão as arpias, criaturas terríveis da mitologia, com corpos de pássaros, garras afiadas e rostos de mulheres. Elas bicam e quebram os galhos, alimentando-se das folhas escuras e servindo como agentes da tortura. Virgílio, percebendo a confusão de Dante, sugere que ele quebre um pequeno galho de uma das árvores para descobrir a verdade. Dante, um pouco hesitante, estende a mão e arranca um galho de um grande arbusto espinhento. Imediatamente, o tronco da árvore grita de dor, e do ponto quebrado começa a escorrer um sangue escuro, misturado com palavras de lamento. A alma aprisionada na árvore questiona por que Dante a está ferindo, revelando a terrível verdade daquele lugar. As árvores são as almas dos suicidas. A lei do inferno aqui é brutalmente simbólica. Em vida, eles rejeitaram violentamente seus próprios corpos, o invólucro que Deus lhes deu. Como punição, na morte, eles são privados de uma forma humana e aprisionados em uma forma de vida inferior, a de uma árvore seca e retorcida. Eles só podem expressar sua dor quando são feridos, seja pelas arpias ou por algum viajante desavisado. É um estado de sofrimento passivo e eterno. Virgílio então explica que, no dia do juízo final, quando todas as almas recuperarem seus corpos, os suicidas também irão buscar os seus, mas eles não poderão vesti-los novamente. Em vez disso, seus corpos serão pendurados nos galhos da árvore em que sua alma está aprisionada, um lembrete eterno do que eles desprezaram. A jornada continua, e Dante ainda precisa passar pelo deserto ardente dos violentos contra Deus, antes de chegar aos círculos da fraude e da traição. É uma das imagens mais tristes e desesperadoras do inferno, a ideia de que um ato de desespero final te condena a uma existência onde você não pode nem mesmo se mover. Ficar eternamente enraizado no solo da sua própria dor, sentindo cada ferida, mas sem a liberdade de fugir ou de ter de volta o corpo que um dia você decidiu abandonar. Sentindo pena do que fez, Dante solta o galho quebrado e Virgílio o encoraja a ouvir a história daquela alma árvore. De dentro do tronco, o espírito conta que foi Pierre della Vigna, um homem de imenso poder, conselheiro leal do imperador Frederico II. Ele afirma que serviu seu mestre com tanta fidelidade que perdeu o sono e a saúde, mas que a inveja, a quem ele chama de a meretriz, que nunca tira os olhos dos palácios, envenenou a mente do imperador contra ele. Acusado injustamente de traição, Pierre foi preso. Em seu desespero, acreditando que sua honra estava destruída para sempre, seu desprezo pela injustiça o levou a cometer um ato injusto contra si mesmo. Ele tirou a própria vida. E agora, como punição por essa violência contra seu próprio corpo, sua alma está presa naquela forma de árvore, sentindo a dor de cada galho quebrado, de cada folha arrancada. É uma história de lealdade transformada em tragédia pela malícia alheia. De repente, o lamento da floresta é interrompido por um barulho violento. Duas almas nuas, arranhadas e sangrando, correm desesperadas por entre as árvores, perseguidas por uma matilha de cadelas pretas, rápidas e famintas. Virgílio explica que estes são os esbanjadores, ou dissipadores. São aqueles que, em vida, foram violentos contra seus próprios bens, destruindo suas riquezas de forma imprudente e descontrolada. A punição deles é serem eternamente caçados e dilacerados. Um dos fugitivos, mais lento, é alcançado e estraçalhado pelos cães, que levam seus membros ensanguentados. O outro consegue se esconder dentro de um arbusto, quebrando-o no processo e fazendo a alma dentro dele gritar de dor. Dante e Virgílio se aproximam daquela nova árvore ferida, que se revela como um suicida anônimo de sua cidade, Florença. A jornada continua, e o que os espera é o deserto de areia fervente dos violentos contra Deus e depois os poços da fraude e o gelo da traição. É uma lição sombria sobre como a injustiça e o desespero podem nos transformar em nossos próprios carrascos. E mostra também que a violência contra o que possuímos, contra o fruto do nosso trabalho, também é uma forma de autodestruição, punida com uma perseguição que nunca tem fim. Saindo da floresta sombria dos suicidas, Dante e Virgílio chegam à borda de um lugar ainda mais desolador. É uma planície vasta, um deserto de areia fina e seca, onde nenhuma planta consegue crescer. A visão é de uma esterilidade absoluta. E sobre esse deserto, uma chuva lenta e incessante de grandes flocos de fogo cai do céu, como neve nos Alpes, incendiando a areia e aumentando o tormento das almas que ali se encontram. Eles chegaram ao terceiro anel do sétimo círculo, o lugar destinado aos violentos contra Deus, a natureza e a arte.
As almas dos pecadores estão espalhadas pela areia ardente, cada grupo sofrendo de uma maneira diferente. Alguns estão deitados de costas, imóveis, recebendo a chuva de fogo diretamente no corpo. Outros estão sentados, encolhidos em uma dor constante. E um terceiro grupo corre sem parar, sem nunca poder descansar, sempre em movimento sobre o chão escaldante. Virgílio explica a Dante a identidade de cada grupo. Os que estão deitados de costas são os blasfemadores, aqueles que foram violentos contra Deus diretamente, com palavras e insultos. Os que estão sentados, encolhidos, são os usurários, considerados violentos contra a arte, que para Dante significava o trabalho humano, o filho da natureza e neto de Deus. Ao cobrarem juros exorbitantes, eles pervertiam a ordem natural do trabalho e do ganho. E os que correm sem parar são os sodomitas, violentos contra a natureza por não seguirem a lei natural da procriação. O chão de areia fervente e a chuva de fogo são a punição perfeita para a esterilidade de seus pecados. A blasfêmia, a usura e a sodomia eram, na visão medieval, atos estéreis, que não geravam vida ou bem. Portanto, eles são condenados a um deserto que não produz nada, sob um fogo que queima, mas não ilumina. É um cenário de desolação total, o reflexo do vazio que seus atos representaram. A descida de Dante está longe de acabar, pois abaixo deste deserto estão os precipícios e poços do 8º círculo, onde a fraude é punida, e o lago congelado do 9º, onde a traição encontra seu castigo final. É uma visão terrível, a de um castigo que não é apenas dor, mas também ausência. Ausência de vida, de verde, de fruto. Um deserto onde nada cresce, espelhando a crença de que certos atos são becos sem saída, que não levam a nada além de um chão quente e um céu que só sabe chover fogo. Enquanto caminham pela beirada do deserto para evitar a areia quente, Dante nota uma figura imponente deitada de costas no chão, completamente exposta à chuva de fogo. O que chama a atenção não é apenas seu tamanho, mas sua atitude. Ele parece não se importar com as chamas, olhando para o céu com um desprezo desafiador, como se a tortura não o atingisse. É a personificação do orgulho indomável. Curioso, Dante pergunta a Virgílio quem é aquele gigante que parece zombar do próprio castigo. Antes que Virgílio possa responder, a própria alma grita com arrogância, afirmando que, assim como foi em vida, continua sendo na morte, e que Deus não terá dele uma vingança alegre. Virgílio, com uma severidade que Dante nunca tinha visto, repreende o gigante. Ele diz que o verdadeiro castigo daquela alma é sua própria fúria impotente, sua soberba que não se apaga e que só aumenta seu tormento. Virgílio então revela a identidade do blasfemador. É Capânio, um dos 7 reis que, segundo a mitologia, sitiaram a cidade de Tebas. Durante a batalha, ele desafiou Júpiter, o rei dos deuses, a atingi-lo com um raio. Sua arrogância foi tão grande que Júpiter o fulminou ali mesmo. E agora, no inferno cristão, ele continua seu desafio inútil, preso em um ciclo eterno de orgulho e dor. Enquanto seguem em frente, Dante encontra um grupo de almas correndo sob o fogo. Uma delas o reconhece. É Brunetto Latini, um famoso intelectual e chanceler de Florença, que foi mestre e mentor do próprio Dante. Encontro é um dos mais emocionantes da jornada. Dante expressa seu profundo respeito e gratidão, lembrando como Brunetto lhe ensinou como um homem pode se tornar eterno através de suas obras. Brunetto, por sua vez, elogia o talento de Dante e o alerta sobre a inveja e a maldade dos florentinos, prevendo um futuro de perseguição para o poeta. Ele também revela que está ali, no grupo dos sodomitas, por um pecado que o envergonha. O diálogo é uma mistura agridoce de afeto e tristeza. A jornada precisa continuar. E Dante ainda tem pela frente os abismos da fraude e da traição, onde os pecados são ainda mais frios e calculistas. É curioso como o inferno de Dante não é só um lugar de monstros, mas também de encontros humanos profundos. Mesmo em meio ao fogo e ao desespero, o respeito por um mestre e a gratidão por um ensinamento podem florescer. Um lembrete de que, não importa o quão baixo a gente caia, as boas memórias e os laços que criamos são as últimas coisas que se apagam. Ao se despedirem de Brunetto Latini no deserto ardente, Dante e Virgílio chegam à beira de um precipício monumental. O 7º círculo da violência ficou para trás, mas a descida para o 8º é um abismo tão profundo e íngreme que parece impossível de ser transposto. Abaixo deles, a escuridão é cortada apenas pelo som de uma cachoeira, o rio de sangue flegetonte que, após atravessar a floresta e o deserto, mergulha nas profundezas do inferno. É aqui que Virgílio executa um plano misterioso. Ele pede a Dante a corda que ele usa na cintura, um cordão que o poeta havia pensado em usar para domar o leopardo da luxúria, lá no início da jornada.
Dante a entrega e Virgílio, com um gesto calculado, a lança no abismo escuro. Em resposta, algo começa a subir das profundezas. É uma criatura que desafia a imaginação, a personificação viva e aterrorizante da fraude. A figura que emerge é Gerião. Sua face é a de um homem justo e honesto, com uma expressão calma que inspira confiança. Mas essa é a única parte humana. Seu corpo é o de uma serpente com 2 patas dianteiras peludas e garras afiadas. Suas costas e peitos são pintados com nós e anéis coloridos como um tapete oriental. E no final de seu corpo reptiliano, uma cauda de escorpião se agita, com uma ponta envenenada que ele esconde, pronta para o bote. É o retrato perfeito da fraude. Uma aparência que engana, um corpo que se esconde e uma arma secreta para o golpe final. Virgílio explica que eles precisam montar nessa criatura para descer. O medo de Dante é paralisante, mas não há outra opção. Eles sobem nas costas do monstro e Gerião inicia seu voo, descendo em espirais lentas e largas. De lá de cima, Dante pode ver o horror que o espera. O 8º círculo é um lugar vasto e circular, feito de pedra escura, chamado Malebolge, que significa valas do mal. É como um gigantesco anfiteatro dividido em 10 fossos circulares e concêntricos, cada um mais baixo que o outro. Nesses 10 fossos, a fraude é punida em todas as suas formas. Na primeira vala, os sedutores e exploradores da paixão alheia. Na segunda, os bajuladores. Na terceira, os que vendem favores sagrados. E assim por diante, passando pelos adivinhos, políticos corruptos, hipócritas, ladrões, maus conselheiros, semeadores de discórdia e, por fim, os falsários. No fundo do Malebolge, resta apenas o último círculo, o 9º, onde o gelo aguarda os traidores. A fraude é um tipo de maldade diferente. Não nasce da paixão ou do instinto, mas do intelecto, da razão usada para enganar. Por isso, seu guardião não é uma besta cega, mas um monstro com rosto de homem. Ele nos lembra que, às vezes, o maior perigo não vem de um inimigo declarado, mas de um rosto amigo com uma intenção oculta. Gerião, a besta da fraude, os deposita suavemente no fundo do precipício, bem na borda da primeira vala do 8º círculo, e desaparece como uma flecha, deixando-os sozinhos no coração do Malebolge. O cenário é de uma engenharia infernal. 10 fossos concêntricos ligados por pontes de pedra criam um labirinto de punições. A primeira vala é o lar dos rufiões e sedutores, aqueles que exploraram a paixão alheia para benefício próprio. Nus, eles correm em 2 filas em direções opostas. De um lado, os que levaram mulheres para o prazer de outros. Do outro, os que seduziram com promessas falsas. A punição deles é serem eternamente açoitados por demônios com chifres, que os chicoteiam sem piedade, forçando-os a uma corrida dolorosa e humilhante. A imagem é poderosa. Quem em vida manipulou os outros com palavras, agora é movido à força, pela dor do chicote. Deixando essa cena para trás, Dante e Virgílio seguem para a segunda vala. O cheiro que sobe de lá é nauseante e o cenário, ainda mais degradante. O fosso está cheio de excrementos humanos, uma imundície que emana um vapor doentio. Mergulhados até o pescoço nessa sujeira estão os aduladores, os bajuladores, aqueles que em vida usaram palavras falsas e elogios exagerados para enganar e obter vantagens. Sua punição é uma metáfora grotesca e literal. A sujeira que saiu de suas bocas em vida agora é o ambiente em que estão eternamente submersos. Dante se esforça para reconhecer alguém naquela massa imunda e avista uma figura, completamente coberta de fezes. É Alessio Interminelli, um nobre conhecido em sua época pela bajulação sem limites. O poeta não sente pena, apenas repulsa. A descida pelo Malebolge continua, e a cada ponte que cruzam, um novo tipo de fraude é revelado e punido. O que os espera é a simonia, a venda de cargos sagrados, a adivinhação, a corrupção, a hipocrisia, o roubo, o mau conselho, a discórdia e a falsificação, antes de chegarem ao abismo final. O 9º círculo, onde a traição congela sob o Sanctus Papius, olhar de Lúcifer. É fascinante e terrível a forma como Dante associa a punição à natureza do pecado. A fraude, por ser uma perversão da verdade, é punida com o que há de mais baixo e sujo. A jornada pelo Malebolge é uma exploração das 1000 faces da mentira, mostrando que, no fim, toda falsidade acaba te deixando mergulhado na sua própria sujeira, seja ela literal ou figurativa. Gerião, a besta da fraude, os deposita suavemente no fundo do precipício, bem na borda da primeira vala do 8º círculo, e desaparece como uma flecha, deixando-os sozinhos no coração do Malebolge. O cenário é de uma engenharia infernal.
10 fossos concêntricos ligados por pontes de pedra criam um labirinto de punições. A primeira vala é o lar dos rufiões e sedutores, aqueles que exploraram a paixão alheia para benefício próprio. Nus, eles correm em 2 filas em direções opostas. De um lado, os que levaram mulheres para o prazer de outros. Do outro, os que seduziram com promessas falsas. A punição deles é serem eternamente açoitados por demônios com chifres, que os chicoteiam sem piedade, forçando-os a uma corrida dolorosa e humilhante. A imagem é poderosa. Quem em vida manipulou os outros com palavras, agora é movido à força, pela dor do chicote. Deixando essa cena para trás, Dante e Virgílio seguem para a segunda vala. O cheiro que sobe de lá é nauseante e o cenário, ainda mais degradante. O fosso está cheio de excrementos humanos, uma imundície que emana um vapor doentio. Mergulhados até o pescoço nessa sujeira estão os aduladores, os bajuladores, aqueles que em vida usaram palavras falsas e elogios exagerados para enganar e obter vantagens. Sua punição é uma metáfora grotesca e literal. A sujeira que saiu de suas bocas em vida agora é o ambiente em que estão eternamente submersos. Dante se esforça para reconhecer alguém naquela massa imunda e avista uma figura, completamente coberta de fezes. É Alessio Interminelli, um nobre conhecido em sua época pela bajulação sem limites. O poeta não sente pena, apenas repulsa. A descida pelo Malebolge continua, e a cada ponte que cruzam, um novo tipo de fraude é revelado e punido. O que os espera é a simonia, a venda de cargos sagrados, a adivinhação, a corrupção, a hipocrisia, o roubo, o mau conselho, a discórdia e a falsificação, antes de chegarem ao abismo final, o 9º círculo, onde a traição congela sob o santo papus, olhar de Lúcifer. É fascinante e terrível a forma como Dante associa a punição à natureza do pecado. A fraude, por ser uma perversão da verdade, é punida com o que há de mais baixo e sujo. A jornada pelo Malebolge é uma exploração das 1000 faces da mentira, mostrando que, no fim, toda falsidade acaba te deixando mergulhado na sua própria sujeira, seja ela literal ou figurativa. Ao deixarem para trás a corrida humilhante dos sedutores, Dante e Virgílio atravessam a ponte de pedra para a próxima vala e são recebidos por uma cena de degradação absoluta. O ar se torna pesado e um fedor insuportável sobe de um fosso profundo, cheio até a borda com o que parece ser um esgoto a céu aberto. É uma imagem de pura imundície, um ataque aos sentidos que deixa Dante horrorizado. Mergulhados até o pescoço nesse rio de excrementos, uma multidão de almas se debate, tentando em vão se limpar. Virgílio explica que este é o castigo dos aduladores. Em vida, suas bocas estavam cheias de elogios falsos, de palavras melosas e enganosas, usadas para manipular e conseguir favores. Suas línguas produziram lixo verbal, uma sujeira moral que agradava os ouvidos dos poderosos. Agora, na morte, eles estão eternamente imersos no lixo literal, uma punição que reflete a baixeza de seus atos. A justiça infernal aqui é brutalmente direta. A bajulação, que em vida os colocou em posições de prestígio, agora os afunda no ponto mais baixo e nojento do inferno até então. Eles se esforçam para manter a cabeça fora da imundície, mas é uma luta inútil. A cada movimento, mais sujeira gruda em seus corpos e rostos, tornando-os quase irreconhecíveis. É o retrato final da degradação. O destino de quem escolheu viver uma mentira embelezada. Dante se inclina sobre a ponte, tentando identificar alguém naquela massa disforme. Seus olhos fixam em uma figura com a cabeça tão coberta de fezes que é impossível dizer se era um clérigo ou um leigo. É a alma de uma mulher que se coça furiosamente com as unhas sujas. Virgílio a identifica como Thaís, uma cortesã de uma antiga comédia que, ao ser perguntada se seu amante era grato a ela, respondeu com uma bajulação exagerada e mentirosa. Agora, ela paga o preço por sua língua falsa. A jornada pelo reino da fraude mal começou. Os 2 poetas ainda precisam atravessar as valas dos simoníacos, que vendem o sagrado, dos adivinhos, com suas cabeças viradas para trás, dos políticos corruptos, mergulhados em piche fervente, dos hipócritas, dos ladrões, dos maus conselheiros, dos semeadores de discórdia e dos falsários. E no fundo de tudo, o gelo da traição os aguarda. É uma imagem poderosa, a de que as palavras podem ser tão sujas quanto qualquer outra coisa. A bajulação, que parece tão inofensiva, é vista aqui como uma forma de fraude tão grave que merece um dos castigos mais humilhantes do inferno. Um lembrete de que a verdade, por mais dura que seja, é sempre mais limpa que a mais doce das mentiras. A descida de Dante e Virgílio pelo Malebolge continua,
E a cada nova vala, uma nova forma de fraude é punida com uma crueldade simbólica. Na terceira vala, eles encontram os simoníacos, aqueles que comercializaram bens sagrados e cargos da igreja. A punição deles é uma inversão grotesca do batismo. Estão enterrados de cabeça para baixo em buracos na rocha com apenas as pernas para fora, e as solas de seus pés queimam em chamas eternas. É uma imagem poderosa, mostrando como eles perverteram o sagrado, colocando o dinheiro acima do espírito. Dante conversa com uma dessas almas que se revela ser o Papa Nicolau III. Ele confunde Dante com seu sucessor, o Papa Bonifácio VIII, a quem ele acusa de ser ainda mais corrupto. É uma crítica direta e corajosa de Dante à corrupção da igreja de sua época, colocando papas no inferno por seus pecados. Seguindo para a quarta vala, eles encontram os adivinhos e feiticeiros. Sua punição é uma das mais perturbadoras. Em vida, eles tentaram olhar para o futuro, indo além do que era permitido a um mortal. Como castigo, suas cabeças foram torcidas para trás, forçando-os a caminhar para a frente, mas olhando eternamente para as próprias costas. Eles choram em silêncio, e suas lágrimas escorrem pelas costas, um símbolo de sua visão distorcida. Estão condenados a nunca mais ver o que está adiante. Na quinta vala, um fedor de piche quente domina o ar. Um lago de piche fervente, escuro e pegajoso preenche o fosso. Mergulhados nele estão os políticos corruptos, os que usaram seus cargos para benefício próprio, agindo às escondidas. Assim como suas negociações eram obscuras e pegajosas, agora eles estão imersos nessa substância. E para garantir que não escapem, um grupo de demônios, chamados Malebranche, ou Garras do Mal, patrulha as margens, armados com ganchos, para perfurar e afundar qualquer alma que tente emergir. Esses três fossos mostram a genialidade de Dante em criar punições que não são apenas tortura, mas também um comentário. Moral. A viagem pelo reino da fraude está longe do fim, e os horrores da hipocrisia, do roubo, do mau conselho, da discórdia e da falsificação ainda aguardam, antes da descida final para o gelo da traição. É impressionante pensar que, para Dante, a fraude tinha tantas faces. Desde a corrupção espiritual até a política, cada engano tinha seu próprio peso e sua própria consequência. É um lembrete de que a mentira, em qualquer uma de suas formas, distorce a alma e nos condena a uma realidade igualmente distorcida. A jornada de Dante e Virgílio pelo reino da fraude se aprofunda, e cada nova vala do Malebolge revela uma punição que é um espelho retorcido do pecado. Na terceira vala, a dos simoníacos, a cena é de uma heresia visual. De buracos na rocha, como se fossem pias batismais invertidas, as almas estão enterradas de cabeça para baixo, com apenas as pernas para fora, as solas dos pés queimando em chamas. Dante, movido por uma indignação santa, se aproxima de um desses pares de pés que se agitam com mais dor. A alma, com a voz abafada pela terra, revela ser o Papa Nicolau III. Em um dos momentos mais politicamente ousados do poema, a alma corrupta confunde Dante com seu sucessor, o Papa Bonifácio VIII, a quem ele aguarda ansiosamente no inferno, acusando-o de ser ainda mais ganancioso. Dante não sente pena. Pelo contrário, sua resposta é dura, condenando a avareza que transformou a igreja em um lobo e os pastores em mercenários. Virgílio, seu guia, demonstra orgulho, vendo que seu discípulo finalmente aprendeu a odiar o pecado. Deixando para trás a indignação, eles seguem para a quarta vala. A cena aqui é de uma tristeza silenciosa e bizarra. Uma procissão de almas caminha lentamente, mas suas cabeças estão completamente viradas para trás. São os adivinhos, astrólogos e feiticeiros, que em vida ousaram olhar para o futuro, um conhecimento que pertence somente a Deus. A punição deles é uma inversão cruel. Por terem tentado ver longe demais à frente, agora são forçados a andar para frente olhando para sempre para trás, cegos para o caminho que percorrem. Suas lágrimas de desespero escorrem pelas costas, um rio de arrependimento que nunca alcança seus olhos. A jornada pelo labirinto da fraude está longe de terminar. A cada ponte, um novo horror os espera. O piche fervente para os corruptos, os mantos de chumbo para os hipócritas, as serpentes para os ladrões, as chamas para os maus conselheiros, os corpos mutilados para os semeadores de discórdia e as doenças para os falsários. Tudo isso antes de chegarem ao poço final, o nono círculo, o reino congelado da traição. O que une essas duas punições, a dos papas e a dos adivinhos, é a ideia de inversão. É a quebra de uma ordem sagrada. Quem colocou o ouro acima do espírito acaba com a cabeça no chão e os pés em chamas. Quem tentou forçar a visão do futuro é condenado a olhar para sempre para o passado. Um lembrete de que tentar subverter a ordem natural das coisas, seja do céu ou da terra,
pode nos condenar a uma existência eternamente distorcida. Após escaparem dos demônios Malebranche na Vala dos Corruptos, Dante e Virgílio chegam ao sexto fosso do Malebolge. Aqui, o cenário é de uma procissão lenta e silenciosa. Almas caminham em fila, chorando, com uma aparência de cansaço extremo. Elas vestem longos mantos com capuzes que cobrem seus rostos, semelhantes aos dos monges, mas com um segredo terrível. Por fora, os mantos são dourados e brilhantes, mas por dentro são feitos de chumbo maciço, um peso esmagador que os força a uma caminhada eternamente lenta e dolorosa. Estes são os hipócritas. A punição deles é um símbolo perfeito da falsidade que praticaram em vida. Eles mostravam ao mundo uma aparência de virtude e santidade, dourada e reluzente, mas por dentro carregavam o peso de suas más intenções, de sua falsidade. O manto que usam é a própria hipocrisia transformada em tortura física. Deitado no chão, crucificado com 3 estacas, está Caifás, o sumo sacerdote que aconselhou a crucificação de Jesus. Ele sofre o peso de todos os hipócritas que passam por cima dele, uma punição exemplar por sua traição monumental. Deixando para trás o peso da hipocrisia, eles descem para a 7ª vala, e a cena se torna um pesadelo de répteis. O fosso está repleto de serpentes de todos os tipos e tamanhos, um ninho fervilhante e aterrorizante. Correndo nus entre as cobras estão as almas dos ladrões. A punição aqui é complexa e horrível. As serpentes atacam os pecadores, e quando um deles é picado, a alma se incendeia, vira cinzas e depois, dolorosamente, se reconstitui em sua forma humana, apenas para ser atacada novamente. Mas a tortura não para por aí. Em um tormento ainda mais terrível, algumas almas são atacadas por serpentes que se fundem a elas, trocando de forma. Um homem se transforma em uma cobra, enquanto a cobra assume sua forma humana, em um ciclo de metamorfose perpétua. O ladrão, que em vida roubou a substância dos outros, agora tem sua própria identidade, sua própria forma, roubada e transformada. A viagem de Dante pelo labirinto da fraude está chegando ao seu clímax, e o que o espera são os pecados do mau conselho, da discórdia e da falsificação, antes do mergulho final no gelo da traição. É uma visão poderosa sobre a natureza do roubo. Não se trata apenas de pegar algo que não é seu. É uma violação da própria identidade, da posse. E como punição, os ladrões perdem a única coisa que realmente lhes pertence, sua própria forma. Um lembrete de que, quando tiramos algo de alguém, talvez estejamos de alguma forma roubando um pedaço de nós mesmos. A jornada de Dante e Virgílio pelo Malebolge se torna cada vez mais sombria e complexa. Na 7ª vala, a dos ladrões, eles testemunham uma das punições mais visuais e aterrorizantes de todo o inferno. Não é uma dor simples, mas uma violação da própria natureza do ser. Uma alma chamada Vanni Fucci, um ladrão notório, desafia Deus com um gesto obsceno e é imediatamente atacado por uma serpente que o enrola e o força a se calar. É então que Dante assiste a uma metamorfose medonha. Uma serpente de 6 patas se lança sobre outra alma, fundindo-se a ela de uma maneira horrível. O réptil e o homem se tornam uma única criatura monstruosa, perdendo suas identidades originais em um abraço de pura agonia. É uma imagem que representa a essência do roubo, a apropriação do que é do outro, a tal ponto que as fronteiras entre o ladrão e o roubado se dissolvem. Em vida, eles tomaram o que não era seu. Na morte, sua própria forma é roubada deles. Deixando para trás esse pesadelo de transformações, eles chegam à 8ª vala. Aqui, o fosso está cheio de pequenas chamas que se movem como vagalumes. Cada chama esconde a alma de um mau conselheiro, aqueles que usaram sua inteligência e sua eloquência não para guiar, mas para enganar. Eles são punidos da mesma forma que pecaram. Suas línguas, que em vida foram instrumentos de fraude, agora são a própria chama que os consome e os esconde. Dante avista uma chama dupla, maior que as outras, e descobre que ela aprisiona as almas de Ulisses e Diomedes, os heróis gregos responsáveis pela artimanha do cavalo de Troia. Ulisses conta a Dante sua última viagem, uma busca por conhecimento que o levou além dos limites do mundo conhecido, até que uma tempestade divina afundou seu navio. É uma história de nobre ambição que, no contexto cristão de Dante, se torna um pecado de orgulho, a tentativa de saber mais do que é permitido ao homem. A exploração da fraude continua, e os fossos restantes guardam os semeadores de discórdia com seus corpos mutilados e os falsários, atormentados por doenças. E depois de tudo, o abismo final, onde o frio da traição espera por eles no 9º e último círculo. É incrível pensar que a mesma qualidade que pode nos elevar, a inteligência,
também pode ser nossa maior perdição. Ulisses, o herói da astúcia, é condenado exatamente por essa característica. Um lembrete de que o conhecimento e a eloquência sem um guia moral podem se transformar em uma chama que, em vez de iluminar, apenas consome. A jornada pelo labirinto do Malebolge está chegando ao fim, mas os horrores só se intensificam. Na oitava vala, Dante e Virgílio observam as chamas errantes que escondem as almas dos maus conselheiros. Dentro de uma dessas línguas de fogo, eles ouvem a história de Ulisses, o herói grego que usou a inteligência para enganar e que, mesmo na morte, é consumido pela mesma eloquência que o definiu em vida. Sua busca por conhecimento sem limites se tornou sua própria prisão de fogo. Na nona vala, o cenário é de uma carnificina explícita. Almas caminham em fila, mas seus corpos estão terrivelmente mutilados. Um demônio com uma espada enorme fica em um ponto do círculo, e a cada volta que as almas dão, ele as golpeia, abrindo feridas profundas que se fecham lentamente, apenas para serem abertas de novo. Estes são os semeadores de discórdia, aqueles que, em vida, causaram divisões na religião, na política e na família. A punição deles é literal. Seus corpos, que representam a unidade que eles quebraram, são divididos para sempre. Aqui, Dante encontra figuras como Maomé, retratado com o corpo aberto do queixo ao ventre, um símbolo, na visão medieval de Dante, da divisão que ele teria causado no cristianismo. Ao lado dele, seu genro Ali, com o rosto cortado de cima a baixo. É uma das passagens mais controversas do poema, refletindo os preconceitos e o conhecimento limitado da época, mas a lógica da punição é clara. Quem divide, será dividido. Finalmente, eles chegam à 10ª e última vala. O lugar é um hospital a céu aberto, fétido e cheio de lamentos. As almas aqui são dos falsários, e eles sofrem de doenças terríveis e repugnantes. Os falsificadores de metais, como os alquimistas, são cobertos de lepra. Os que personificaram outras pessoas correm enlouquecidos, mordendo os outros. Os falsificadores de moedas sofrem de uma hidropisia grotesca, um inchaço que deforma seus corpos. E os mentirosos queimam em uma febre altíssima. Em vida, eles corromperam a realidade. Na morte, seus próprios corpos são corrompidos pela doença. O Malebolge está completo. Dante testemunhou as 10 faces da fraude, cada uma com sua punição precisa e simbólica. Agora, resta apenas o poço central, a fronteira final que leva ao 9º e último círculo, o reino gelado de Lúcifer, onde o maior de todos os pecados, a traição, encontra seu castigo. É uma ideia assustadora, a de que a discórdia e a mentira são como doenças, que se não forem contidas, acabam consumindo não apenas a sociedade, mas o nosso próprio corpo. A jornada de Dante por essas últimas valas é um lembrete sombrio de que a integridade, seja do corpo social ou do corpo físico, é algo sagrado. A viagem pelos últimos fossos do Malebolge é um mergulho nas formas mais cruas de engano e divisão. Na nona vala, Dante e Virgílio encontram os semeadores de discórdia. A punição deles é uma das mais gráficas e diretas de todo o inferno. Um demônio com uma espada ensanguentada golpeia cada alma que passa, mutilando-a de acordo com o tipo de divisão que causou em vida. Quem dividiu a religião tem o corpo partido ao meio. Quem causou intriga política tem o rosto ou membros cortados. Essas almas são forçadas a caminhar pelo fosso, com suas feridas abertas e sangrando, até que elas se curem completamente. Mas, assim que estão inteiras de novo, elas devem retornar ao demônio para receberem o mesmo golpe, em um ciclo interminável de mutilação e regeneração. É a representação perfeita do mal que causaram. A cisão que provocaram na sociedade agora é a dor que sentem em seus próprios corpos, uma ferida que nunca cicatriza de verdade. Depois dessa carnificina, eles chegam à 10ª e última vala, um lugar que se assemelha a um hospital dos horrores. O ar é pesado, com o cheiro de doença e os sons de lamento. Aqui estão os falsários, aqueles que corromperam a realidade de diferentes maneiras. A punição deles é serem atormentados por pragas e doenças que desfiguram seus corpos. Os alquimistas, que tentaram falsificar a natureza transformando metais, são cobertos por uma lepra que os faz se coçar até sangrar. Os que se passaram por outras pessoas, falsificando a identidade, correm, enlouquecidos, e mordem os outros como animais raivosos. Os falsificadores de dinheiro, que corromperam o valor das coisas, sofrem de hidropisia, um inchaço grotesco que deforma seus corpos e lhes causa uma sede insuportável. E os mentirosos, que falsificaram a palavra, queimam com uma febre tão alta que seu suor evapora em fumaça. Cada doença é um espelho da corrupção que eles espalharam no mundo. Com a visão desse hospital infernal, a jornada pelo Malebolge se encerra. Dante testemunhou toda a gama da fraude, desde a sedução até a falsificação.
Agora só resta uma última descida. A descida para o poço central do inferno, para o nono e último círculo, onde o frio absoluto aguarda os traidores. É uma ideia terrível, a de que a mentira é uma doença. Uma praga que, uma vez liberada no mundo, acaba por nos consumir de dentro para fora, transformando nosso corpo em um reflexo da corrupção que criamos. No fim das contas, a falsidade não destrói apenas a confiança, ela destrói o próprio falsário. Após atravessarem as 10 valas do Malebolge, Dante e Virgílio chegam ao poço central que separa o oitavo do nono círculo. A escuridão é densa, mas ao longe, Dante avista o que parecem ser as altas torres de uma cidade. Virgílio, no entanto, corrige seu discípulo. Aquilo que ele vê não são torres, mas gigantes. São os gigantes da mitologia e da Bíblia, figuras de um orgulho primordial que ousaram desafiar os deuses. Eles estão fincados na beira do poço, com a parte superior do corpo para fora, como se fossem as torres de guarda da fronteira final do inferno. O primeiro que eles encontram é Nimrod, o construtor da Torre de Babel. Como punição por sua tentativa de alcançar o céu e pela confusão de línguas que causou, ele agora só consegue balbuciar palavras sem sentido, e ninguém entende o que ele diz. Ele toca uma corneta estrondosa, um som que ecoa a sua própria incompreensão. Continuando pela borda, eles se deparam com outro gigante, acorrentado por 5 enormes correntes. Efialtes, um dos titãs que tentaram escalar o Monte Olimpo para destronar os deuses. A força que ele usou para desafiar o céu agora é a causa de sua imobilidade eterna. Seus braços, que um dia ameaçaram o divino, estão presos para sempre. É a imagem da força bruta subjugada, da rebeldia contida. Mas para descer ao último círculo, o reino congelado da traição, eles precisam de ajuda. Virgílio se dirige a um terceiro gigante, Anteu. Diferente dos outros, ele não está acorrentado, pois não participou da guerra contra os deuses. Virgílio, usando sua eloquência, elogia a força de Anteu e promete que Dante restaurará sua fama no mundo dos vivos. O gigante, seduzido pela promessa, se curva e, com sua mão imensa, pega os 2 poetas e os deposita suavemente no fundo do poço, na superfície congelada do nono círculo. A jornada está em seu momento mais crucial. Eles chegaram ao ponto mais baixo do universo, o reino do frio, onde o pecado não é quente e passional, mas frio e calculado. Onde Lúcifer, o maior traidor de todos, reina sobre um lago de gelo. É impressionante a imagem desses gigantes. Eles representam o orgulho em sua forma mais primitiva, a força física e a ambição desmedida. Mas no inferno de Dante, a força bruta é sempre derrotada pela razão ou pela vontade divina. Eles que sonharam em escalar os céus agora servem como uma escada involuntária para o ponto mais profundo do abismo. Ao chegarem ao fundo do poço, na fronteira do nono círculo, Dante e Virgílio precisam encontrar uma maneira de descer. O abismo é vasto e a única esperança está nos gigantes que guardam a passagem. Depois de passar por Nimrod, o construtor da Torre de Babel, condenado a uma eterna incompreensão, e por Efialtes, o titã acorrentado por sua rebeldia, Virgílio sabe exatamente a quem recorrer. Ele guia Dante até Anteu, o gigante que, segundo a mitologia, tirava sua força do contato com a terra. Virgílio, mestre da eloquência, se aproxima de Anteu com um discurso cuidadosamente calculado. Ele não o ameaça, nem invoca a vontade divina de forma direta. Em vez disso, ele apela para a vaidade do gigante. Ele lembra a Anteu de sua fama lendária, de sua força que o tornou célebre no vale, onde Cipião, o grande general romano, derrotou Aníbal. Ele o seduz com a promessa de que Dante, um poeta vivo, pode renovar sua memória no mundo dos homens, garantindo que seu nome não seja esquecido. A bajulação funciona perfeitamente. Anteu, que em vida foi invencível enquanto tocava o chão, agora é derrotado pela simples promessa de fama. Ele estende sua mão imensa, a mesma que um dia esmagou leões, e pega os 2 poetas com uma delicadeza surpreendente. Dante descreve o medo que sentiu ao ser erguido, comparando-se a estar sob uma torre inclinada prestes a desabar. Com um movimento suave, Anteu se curva sobre o abismo e os deposita com cuidado no chão congelado do último círculo do inferno. A missão do gigante está cumprida. Ele os transportou da zona da fraude para a zona da traição. Assim que os deixa, ele se ergue novamente, voltando à sua posição de guarda eterno como o mastro de um navio. A passagem foi concedida não pela força, mas pela inteligência e pela compreensão da fraqueza alheia. Eles chegaram ao Cócito, o lago de gelo, onde os traidores são punidos, o ponto mais distante de Deus, onde não há fogo, apenas o frio absoluto da ausência de amor. A jornada de Dante está prestes a atingir seu ponto mais baixo e mais terrível, o encontro com o próprio Lúcifer. É fascinante como, mesmo no inferno,
A vaidade e o desejo de ser lembrado ainda movem as criaturas mais poderosas. Anteu, o gigante invencível, é conquistado não pela força, mas por um elogio. Isso nos mostra que, muitas vezes, as maiores fraquezas não estão nos nossos músculos, mas no nosso ego. Depositado pela mão do gigante Anteu, Dante se encontra no lugar mais profundo e terrível do universo. Não há fogo, não há gritos de fúria, apenas um silêncio cortante e um frio que congela a alma. Eles chegaram ao 9º e último círculo do inferno, o reino da traição. O chão não é de pedra ou terra, mas um vasto lago de gelo, o Cócito, tão espesso e transparente que parece vidro. O frio não vem de uma fonte natural. Ele emana do bater das asas de Lúcifer, que está preso no centro de tudo. As almas dos traidores estão presas nesse gelo, imobilizadas para sempre. A punição aqui é o frio absoluto, o oposto do calor do amor e da caridade. A traição, para Dante, é o pecado mais grave porque destrói o laço de confiança que une a humanidade. É um pecado frio e calculado, e por isso sua punição é a imobilidade e o isolamento total. O lago congelado é dividido em 4 zonas concêntricas, cada uma dedicada a um tipo diferente de traidor. A primeira zona, mais externa, é a Caína, nomeada em homenagem a Caim, que traiu e matou seu próprio irmão Abel. Aqui estão os traidores de seus parentes. Eles estão mergulhados no gelo até o pescoço, com a cabeça baixa, para que suas lágrimas congelem em seus olhos e fechem a única válvula de escape para sua dor. O choro, em vez de aliviar, se transforma em mais uma forma de tortura. A segunda zona é a Antenora, nomeada por Antenor, o troiano que, segundo a tradição medieval, traiu sua cidade para os gregos. Este é o lugar dos traidores da pátria ou de seu partido político. Aqui, as almas estão na mesma posição, mas o ódio entre elas é tão intenso que, mesmo congeladas, elas se agridem. Dante, ao caminhar, chuta acidentalmente o rosto de uma alma que se revela como um de seus inimigos políticos, iniciando uma troca de acusações amargas. As 2 últimas zonas são ainda mais profundas e terríveis. A Ptolomeia, para os traidores de seus hóspedes, e a Judeca, para os traidores de seus benfeitores. Nesses lugares, a imersão é completa, e a proximidade com Lúcifer torna o castigo insuportável. A jornada de Dante está prestes a terminar em seu ponto mais baixo, no coração do mal. É uma imagem poderosa, a de que o oposto do paraíso não é o fogo, mas o gelo. O calor une, o frio isola. A traição é o ato que congela os laços humanos, que nos deixa sozinhos e imóveis em nosso próprio ressentimento. E no fim de tudo, a pior punição é simplesmente ficar preso, para sempre, no gelo da nossa própria falta de amor. Caminhando com cuidado sobre o gelo da Antenora, a zona dos traidores da pátria, Dante encontra uma cena de ódio puro. 2 almas estão congeladas juntas no mesmo buraco, mas uma delas está roendo a nuca da outra com uma fúria selvagem, como se estivesse devorando pão. Chocado, Dante pergunta ao agressor por que ele demonstra tanto ódio. A alma, limpando a boca ensanguentada no cabelo de sua vítima, conta sua história. Ele é o conde Ugolino, e o que ele rói é a cabeça do arcebispo Ruggieri. Ugolino narra uma das histórias mais cruéis de todo o inferno. Por uma traição política do arcebispo, ele e seus 4 filhos pequenos foram trancados em uma torre para morrer de fome. Ele descreve o horror de ouvir a porta sendo pregada, o desespero de seus filhos pedindo pão e sua incapacidade de chorar, petrificado pela dor. No fim, ele viu seus filhos morrerem um a um, e cego pela fome, acabou por rastejar sobre seus corpos. Sua história termina com uma frase ambígua e terrível. Depois, mas que a dor o jejum pôde. Deixando para trás essa cena de canibalismo eterno, Dante e Virgílio entram na terceira zona do Cócito, a Ptolomeia. Nomeada em homenagem a Ptolomeu, o governador de Jericó, que assassinou seu sogro e cunhados durante um banquete, esta é a área dos traidores de seus hóspedes. Aqui, a punição é ainda mais cruel. As almas estão deitadas de costas, completamente cobertas pelo gelo, exceto pelo rosto. Suas lágrimas, ao escorrerem, congelam e criam uma viseira de cristal sobre seus olhos, impedindo-os de chorar e forçando a dor a refluir para dentro. Neste lugar, Dante descobre um fato terrível. Uma das almas revela que, às vezes, o pecado da traição contra um hóspede é tão grave que a alma do traidor é lançada no inferno no momento exato do crime. Enquanto isso, um demônio assume o corpo do pecador na terra, vivendo o resto de seus dias. Finalmente, eles chegam à última e mais profunda zona, a Judeca, nomeada em honra de Judas Iscariotes. É o lar dos traidores, de seus mestres e benfeitores, o epicentro do mal. As almas aqui estão completamente submersas no gelo, em várias posições, como palha em vidro,
totalmente silenciosas e imóveis. No centro de tudo, emerge a figura monstruosa de Lúcifer. A traição é um ato que não apenas quebra a confiança, mas devora a própria humanidade, seja a dos outros ou a nossa. A história de Ugolino e o destino dos traidores mostram que esse pecado nos condena a uma fome que nunca acaba e a um isolamento onde nem mesmo as lágrimas podem nos consolar. Finalmente, após uma longa e aterrorizante jornada pelos 9 círculos do inferno, Dante e Virgílio chegam ao ponto mais baixo e central do universo. O ar é gelado e um vento cortante sopra constantemente. Virgílio, com a voz solene, anuncia: Vexilla regis prodeunt inferni. As bandeiras do rei do inferno se aproximam. Diante deles emerge do gelo a figura mais monstruosa e trágica de toda a criação: Lúcifer, o imperador do reino doloroso. A visão é tão chocante que Dante afirma não estar nem morto nem vivo, mas em um estado de puro torpor. Lúcifer está preso no gelo do cóccito da cintura para baixo. Ele, que um dia foi o mais belo dos anjos, agora é a criatura mais horripilante que se possa imaginar. Sua feiura é uma medida exata de seu pecado. Quanto maior a beleza perdida, maior a monstruosidade resultante. Ele é a antítese de Deus, uma paródia grotesca da Santíssima Trindade. Ele possui 3 faces, cada uma de uma cor. A do meio é vermelha, a cor da raiva. A da direita é amarelada, simbolizando a impotência. E a da esquerda é escura, a cor da ignorância. Sob cada queixo batem um par de asas enormes, como as de um morcego, sem penas. É o bater incessante dessas asas que gera o vento gelado que congela todo o 9º círculo. Ele chora com seus 6 olhos, e suas lágrimas se misturam com uma espuma de sangue escorrendo por suas 3 barbas. Em cada uma de suas 3 bocas, ele mastiga eternamente um pecador. Na boca central, a punição mais terrível é reservada a Judas Iscariotes, o traidor de Cristo. Ele está com a cabeça dentro da boca de Lúcifer, enquanto suas pernas se agitam do lado de fora, sendo esfolado sem parar pelas garras do demônio. Nas 2 bocas laterais estão os outros 2 maiores traidores da história, na visão de Dante: Brutus e Cássio, os assassinos de Júlio César, o fundador do Império Romano, que para o poeta era uma instituição divina. Eles são mastigados eternamente, um símbolo da destruição das 2 maiores autoridades, a espiritual e a temporal. A jornada pelo inferno chegou ao fim. Dante viu a face do mal em sua forma mais pura, o orgulho que se tornou feiura, o poder que se tornou impotência, o conhecimento que se tornou ignorância. Ele está no centro do universo, no ponto mais distante de Deus. E agora, a única saída é descer ainda mais. É uma imagem que fica na mente. A de que o mal supremo não é uma força de fogo e fúria, mas de um frio paralisante. Um ser que, em sua tentativa de se igualar a Deus, se tornou seu oposto completo, um moinho de vento de dor, preso para sempre no gelo de sua própria traição. Diante do imperador do reino doloroso, a jornada de Dante atinge seu clímax e seu ponto mais baixo. Nas 3 bocas de Lúcifer, os maiores pecadores da história são mastigados em um tormento eterno. Na boca central, a mais terrível, está Judas Iscariotes, o traidor de Cristo, a autoridade divina. Sua punição é a mais severa. Sua cabeça está dentro da boca do demônio, enquanto suas costas são dilaceradas, sem parar pelas garras afiadas de Lúcifer. Nas outras 2 bocas, as figuras de Bruto e Cássio são mastigadas. Para Dante, eles não eram apenas assassinos, mas traidores da maior autoridade terrena, o Império Romano, personificado em Júlio César. Ao matá-lo, eles mergulharam o mundo no caos, destruindo a esperança de uma paz universal sob um governo justo. E assim, os traidores da majestade divina e da majestade humana sofrem juntos no epicentro do mal. Virgílio, então, toma uma decisão audaciosa. Ele diz a Dante que não há mais nada para ver ali, e que a única saída é seguir em frente. Em um ato de coragem e confiança, ele agarra Dante e se lança sobre os pelos do corpo de Lúcifer, usando-os como uma escada. Ele desce cuidadosamente pelo tronco e pelas pernas do anjo caído, passando pelo gelo e pelo vento cortante de suas asas. Quando eles passam pela cintura de Lúcifer, o ponto exato que é o centro da Terra, algo incrível acontece. A gravidade se inverte. De repente, Virgílio, com grande esforço, vira a cabeça de Dante para onde antes estavam seus pés. A descida se transforma em uma subida. Eles não estão mais caindo em direção ao mal, mas subindo em direção ao hemisfério oposto, o hemisfério da água, que na visão de Dante guardava até uma montanha do purgatório. Eles seguem por um caminho estreito e escuro, uma caverna natural formada pela queda de Lúcifer, que empurrou a Terra para o outro lado do mundo. A jornada através de todos os 9 círculos do inferno
do limbo dos virtuosos sem fé, passando pelos ventos da luxúria, a lama da gula, os pesos da avareza, o pântano da ira, os túmulos da heresia, a violência em seus 3 anéis e as 10 valas da fraude, havia finalmente terminado. E então, após uma subida longa e difícil, eles veem um pequeno ponto de luz, um buraco redondo que revela o céu do outro lado do mundo. E através dele, eles finalmente puderam rever as estrelas. Não importa o quão fundo seja o abismo, o quão escura seja a noite ou o quão paralisante seja o frio. A jornada de Dante nos ensina que, mesmo do ponto mais baixo do universo, sempre existe um caminho de volta para a luz. Às vezes, tudo o que precisamos é ter a coragem de nos agarrarmos ao nosso guia e continuarmos subindo, até podermos mais uma vez olhar para o céu.